atenção. Vamos começar agora o seminário, ou um webinar de Dynamed, que é uma ferramenta da EBSCO, né? Então, a ideia é trazer mais informações a respeito da Dynamed para vocês, que é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão clínica baseada em evidências para a utilização no ponto do atendimento. Eu sou Glória Rodrigues, sou gerente de implementação e sucesso do cliente para as ferramentas de decisões clínicas da EBSCO, para a região da América Latina e região do Caribe também. Sou enfermeira formada pela USP, aqui tem também o meu e-mail, então se vocês precisarem entrar em contato comigo para sanar alguma dúvida, enfim, qualquer que seja a necessidade, eu estou aqui disponível para ajudá-los. E aqui eu começo com uma pergunta que eu acho que é super importante, né? Eu sei, como profissional da saúde, muitas vezes a gente chega no ponto do atendimento, né, na frente do paciente, tem uma dúvida a respeito de alguma doença, algum conhecimento, alguma informação que seja, e a gente se pergunta também sobre se de alguma forma, a gente realmente está tratando esse paciente baseado nas melhores e mais atualizadas evidências, né? E com base nessa pergunta, a EBSCO criou um conjunto de soluções para a tomada de decisão clínica que são baseadas em evidências e com o intuito realmente de melhorar a atenção prestada para os nossos pacientes, impulsionando aí o maior envolvimento deles, a satisfação, tudo isso baseado em evidências e em valor. Muito importante para nós. E hoje a gente vai falar especificamente sobre Dynamed. E vocês podem dizer, por exemplo, que vocês podem utilizar uma ferramenta de inteligência artificial generativa para buscar as informações que vocês têm de necessidade, mas aí eu me coloco no lugar do paciente para perguntar, né? Como que a gente vai entregar uma questão que a gente ainda não tem certeza, né? Onde a gente vai trazer uma informação que a gente não sabe se é a mais atual, se a gente não sabe se é a mais relevante, e se a gente não confia nessa informação. Então, essa informação, ela tem que ser realmente curada por pessoas, né? Por profissionais experientes, e baseada nas melhores evidências. Então, por isso que eu trago essa informação, justamente para nortear esse slide que eu vou apresentar, onde nós temos aqui, e podemos garantir para todos, que o conteúdo que a Dynamed disponibiliza, ele é curado por uma equipe editorial composta por médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e que vão realmente buscar e realizar uma vigilância sistemática da literatura, com o monitoreio de mais de 3.300 jornais, periódicos de alto fator de impacto, mais de 200 guias de práticas clínicas, dados da Organização Mundial da Saúde, CDC, FDA, sociedades, associações médicas, tudo isso com o intuito de utilizar também uma metodologia de 7 passos baseada nas evidências, onde nós identificamos, né, essa equipe editorial identifica as evidências, seleciona as melhores, avalia de forma crítica, reporta de forma objetiva, sintetiza essas evidências, informa as conclusões e faz as recomendações, e sempre que necessário, com uma nova evidência, faz os ajustes e readequa essa evidência, ou seja, introduz essa nova evidência no nosso conteúdo, trazendo aí uma curadoria por detrás, né? Então, não são máquinas que estão buscando de um conteúdo vago a informação que vocês estão obtendo numa inteligência artificial. Não, são pessoas experientes e que são experts nas suas áreas e que, por isso, têm a possibilidade de trazer um conteúdo muito mais confiável e que vai garantir maior segurança na sua prática diária, tanto sua quanto para o seu paciente também, né? Utilizando as melhores evidências disponíveis, a experiência clínica da nossa equipe editorial para construir e desenvolver a Dynamed. E aí eu compartilho também uma questão que é muito importante. Existe uma nomeação chamada Best in Class, que é uma nomeação concedida
para as melhores ferramentas do mercado. Né? Então, sejam elas ferramentas distintas. E eu tenho aqui o orgulho de dizer que Dynamed foi considerada a melhor ferramenta de apoio à decisão clínica do mercado, que, assim, nos últimos 5 anos, ela foi considerada a melhor 4 vezes. Né? Então, isso nos enche de orgulho de trazer para vocês essa informação e compartilhar isso com vocês. Né? Assim como o conteúdo, por exemplo, de 2023, quem ganhou foi a Micromedex, que é a ferramenta que nos apoia também com os conteúdos de medicamentos, ou seja, vocês têm as melhores acesso às melhores ferramentas para uso à beira do leito. E aqui eu trago algumas características que eu acho que são bem importantes de compartilhar com vocês, né? Como a questão de atualizações diárias, alertas personalizados de conteúdo atualizado, um método também prático de ver todas as atualizações de conteúdo, a possibilidade também de acompanhar conteúdos ou especialidades, guias ou diretrizes globais, locais, a parte de visão geral e recomendações, resumos de estudos, tudo isso eu vou mostrar para vocês na ferramenta, mas a ideia é compartilhar de forma que vocês tenham um entendimento a respeito da nossa ferramenta de forma mais ampla. Assim como os conteúdos de medicamentos que são provenientes da Micromedex, como eu havia mencionado, a questão das interações medicamentosas, né, com filtros muito precisos, evidências por níveis, porque se nossa equipe faz também essa análise desse conteúdo e traz essas novas evidências, eles também têm a ideia e o desejo de providenciar para vocês as melhores e mais qualificadas informações e evidências, e por isso qualifica essas evidências de forma a brindá-los com o conteúdo por níveis. E isso é bem interessante e eu vou mostrar na ferramenta. Assim como temos também na ferramenta inúmeros gráficos, imagens, tabelas, vídeos, árvores de decisão interativas ou não, calculadoras médicas interativas e por especialidade. E essas calculadoras, é importante dizer que nós temos mais de 740 calculadoras disponíveis na nossa ferramenta, permitindo que vocês tenham acesso de diversas formas. Né? Assim como vocês também vão poder, se criarem uma conta pessoal na Dynamed, vocês vão poder ganhar créditos de educação contínua e utilizar a ferramenta por aplicativo nos seus dispositivos móveis, seja ela com acesso e conexão com a internet, como também sem conexão com a internet. E mais o conteúdo de regimes de quimioterapia, que é um conteúdo que traz informações a respeito dos medicamentos que poderão ser utilizados de acordo com as doenças e também de acordo com a análise de quais medicamentos que a gente pode utilizar e através para específicas, doenças específicas, né, vamos dizer assim. Então, são conteúdos muito importantes. E aqui eu trago para vocês também uma questão que eu acho que é bem importante de como a gente pode melhorar a nossa experiência a partir do momento que a gente tem uma conta pessoal, né, onde a gente vai poder seguir tópicos e especialidades, vamos poder também criar alertas personalizados para conteúdos atualizados, ter seu histórico de buscas, ganhar créditos de educação contínua, poder utilizar o aplicativo no seu dispositivo móvel, conforme eu mencionei, seja conectado ou não com a internet. E poderão também acessar esse conteúdo através de qualquer lugar que vocês estejam, apenas utilizando aí o seu usuário e senha. Né? Mas para isso terão que acessar o Create Account e, com isso, utilizar o mesmo e-mail que vocês utilizam institucionalmente, com as regras aqui de senhas que vocês terão que criar, e colocar o seu nome, o seu sobrenome, especialidade, categoria, ler e se aceita, completar o registro para vocês terem acesso às suas contas pessoais. E poderão ver que a gente consegue acessar tanto de um tablet quanto de um celular, como também através do site da ferramenta. E aqui eu trago para vocês um caso clínico fictício, de um homem de 68 anos, hipertenso, diabético, que procurou o pronto-socorro devido a uma queixa de dor torácica leve há 2 horas.
né? Ela não está irradiando e ela está acompanhada de uma dispneia moderada. E relata também um caso de uma fibrilação atrial. Faz uso de metformina, diltiazem, e agora nós temos que fazer as devidas avaliações com análise de exames, análises de riscos hemorrágicos, análises também de acidente vascular cerebral, e também de interações medicamentosas. E por isso eu compartilho aqui com vocês a ferramenta, desculpa, a ferramenta, essa é a Dynamed, e quando vocês podem ver que eu estou na minha conta pessoal. Estando na minha conta pessoal, eu vou ganhar os créditos de educação contínua e posso ver aqui nas minhas iniciais todos os conteúdos que eu sigo. Então, por exemplo, aqui estão todos os conteúdos que eu sigo, e eu consigo utilizar essas informações. Eu consigo também ver todos os conteúdos e os créditos de educação contínua que eu já reclamei e que eu tenho acesso e que posso baixar essa informação para usar e apresentar para vocês, por exemplo, agora, né? Então, esses créditos de educação contínua, eles podem ser resgatados por cada um. Então, aqui está a data, o meu nome, a cidade, eu consigo ver a data, né, que eu fiz essa busca também, tá? Então, essa é uma informação importante, o conteúdo que eu busquei, e os créditos que eu ganhei. Bem como eu consigo ver também todas as instituições que aceitam esses créditos e que poderão ser utilizados de forma profissional por vocês, para que vocês tenham aí a possibilidade de crescer e se desenvolver, enfim, de forma profissional ou também como estudantes, né? Então a gente consegue ver isso. Aqui na página principal eu consigo ver também a caixa de busca, né? Essa caixa de busca, ela por default vai vir em inglês, né? E nós podemos fazer essa mudança e mudar esse conteúdo para o português. E quando a gente muda esse conteúdo para o português, a gente tem a oportunidade de realizar aqui a busca em português. Então, eu consigo vir aqui, por exemplo, em fibrilação atrial, e eu vou ter aí o conteúdo. Uma questão muito importante, eu vou ter o conteúdo de coleção. Esse conteúdo de coleção, ele traz informações interessantes, como tópicos principais, a parte de escolha da população que eu estou me referindo. Eu consigo ver aí controles e informações de manejo de como eu vou tratar esse paciente e também com pacientes que tenham outras comorbidades. Mas vejam, essa é uma metodologia que eu consigo acessar através do Collection, mas eu tenho também a vista clássica, né? Então, onde eu tenho aqui o filtro clássico, onde eu vou buscar o conteúdo e tenho como visualizar e escolher também pela população, pelo tipo de conteúdo, seja ele para o paciente, condição, dispositivos, monografia de medicamento, revisão, avaliação, laboratório, manejo, prevenção, procedimento, todos esses conteúdos com a sua quantidade aos lados, né? Eu tenho também os algoritmos que eu consigo acessar, as imagens que eu consigo acessar, que estão envolvidas com esse resultado dessa pesquisa, e as calculadoras que eu posso utilizar também para fazer uma análise com esse paciente. Então, são informações bem interessantes e que nos apoiam à beira do leito, né? Então, eu consigo ver aqui todas as calculadoras, eu consigo ver essa aqui em específico, mas eu consigo também acessar esse link, e esse link, então, para todos os conteúdos que aparecem em azul sublinhados, vocês vão conseguir acessar esse conteúdo por aqui, ou através desses conteúdos que aparecem aqui na lateral também. Então, são informações importantes que vocês poderão acessar tanto de um quanto de outro para acessar o conteúdo completo. Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu já vou ter algumas informações bem interessantes, né? E essa que está na caixa cinza clara, é a informação mais importante que nós precisamos, porque nós precisamos, por exemplo, de uma informação rápida à beira do leito. E aqui nessa informação, nessa caixa, a gente vai ter três informações importantes.
a questão de visão geral a respeito desse conteúdo, dessa condição, dessa doença. Lembrando que eu consigo fazer a minha busca na caixa de busca por doença, por condição, por um sinal, um sintoma, um exame, um medicamento, ou seja, pelo que eu quiser, eu consigo fazer essa busca, ou uma abreviação, enfim, algum exame específico, eu consigo fazer essa busca, mas eu vou ter aqui sempre a possibilidade de ver o resultado. Nesse resultado, eu consigo ver a visão geral, ou seja, o que é essa doença, o que é essa condição, e eu consigo ver as recomendações. E as recomendações são aquelas mais importantes também, né? Porque eu consigo ver, por exemplo, como eu vou fazer uma avaliação desse paciente, né? Então, se eu tenho uma suspeita desse diagnóstico, o que que eu vou fazer? Quais são os dados que eu preciso avaliar dentro do exame físico? Cada um desses conteúdos que estão aqui em azul, conforme eu mencionei, são links. E esses links nos direcionarão para esses conteúdos, que é aquele que estava na caixa à direita. Então, eu vou conseguir ver que eu preciso, por exemplo, fazer um eletrocardiograma, eu consigo ver, avaliar, por exemplo, a velocidade dessa fibrilação, então eu consigo avaliar essa oscilação, ver que eu posso fazer também um eletrocardiograma ambulatorial, eu consigo fazer um ecocardiograma transtorácico, eu vejo também os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de uma fibrilação atrial, enfim, todos os fatores. E tenho também as informações de como eu vou manejar, ou seja, qual é o tratamento mais adequado, que ele pode variar desde uma cardioversão direta, nesse caso desse paciente, como ele pode também ter aí uma análise dos sintomas desse paciente, para analisar se eu posso só fazer um controle com medicamentos. Eu consigo avaliar, por exemplo, fazer aí outras tomadas de decisão de acordo também com a qualidade e a força da recomendação. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma recomendação forte, onde eu consigo vir aqui e acessar esse conteúdo para compreender um pouco melhor a respeito do sistema de recomendação da Dynamed, com base no sistema de grading group. Então, isso aqui é bem importante, onde a gente vai ter recomendações fortes e recomendações condicionais, né? Onde eu vou ter todas essas informações sempre baseada nestas evidências e nesse sistema de qualificação. E eu vou ter também, por exemplo, a informação aqui a respeito de uma profilaxia tromboembólica no caso de um tratamento para uma fibrilação atrial, onde eu consigo acessar também esse conteúdo e da mesma forma ele vai ter a caixa cinza aqui, né? E nessa caixa cinza eu vou ter as informações mais importantes que eu preciso para essa avaliação, lembrando que eu já dei no conteúdo de fibrilação atrial a informação sobre a questão da condição. Aqui a gente vai ter só uma análise de avaliação para a gente, se a gente pode utilizar esta terapia para manejar, ou seja, para fazer aí o tratamento desse paciente. Eu consigo ver também a data da última atualização desse conteúdo, e que foi uma evidência. Eu tenho um resumo rápido a respeito desta evidência, e eu consigo ver dentro do tópico a evidência, né? Então, eu consigo ver que essa evidência, que ela é uma revisão sistemática, eu consigo acessar esse conteúdo também para uma leitura maior. Então, se eu estou trabalhando com, vamos dizer, com uma pesquisa clínica a respeito desse tipo de conteúdo, eu consigo acessar esse conteúdo para uma leitura maior e ter mais dados para eu ter uma compreensão melhor. Eu consigo também ver outras questões muito importantes. Eu tenho aqui esse resumo sobre essa evidência, eu tenho aí a qualificação, ou seja, esta é uma evidência nível 2 que foi qualificada pela nossa equipe editorial. E ela só não é nível 3 porque ela ainda tem possivelmente algum viés, ou não tem tantas conclusões, enfim, que nos permitem colocá-la como uma nível 1. Então, são informações bem interessantes, assim como também a informação a respeito do detalhe desses estudos, né? Então, o detalhe desse estudo, então, ele é baseado numa revisão sistemática, foi utilizado para isso, então,
4 ensaios aleatorizados, eu vou ter aí todos os resultados, eu tenho também o N de pacientes que foram utilizados para esse estudo, ou seja, todos os detalhes que a gente precisa para avaliar se realmente se enquadra dentro das características do nosso paciente e a gente consegue utilizar essa informação. Uma outra coisa bem interessante é que eu tenho aqui o back to top, ou seja, se eu clicar aqui, eu vou direto para a parte do começo desse conteúdo. E aqui no começo desse conteúdo eu já tenho algumas informações bem interessantes. Lembra que eu tinha dito na minha apresentação que a gente precisa analisar aí o risco desse paciente para um AVC, por exemplo. Então, quando eu acesso ali, eu já tenho essas informações e eu consigo vir aqui e inserir informações se esse paciente, por exemplo, tem uma congestão cardíaca, se ele é hipertenso, consigo colocar aqui a idade desse paciente, se ele é diabético, o sexo desse paciente, se ele tem realmente uma história pregressa aí de um caso de um AVC ou não. Enfim, estou colocando esses dados e com isso eu vou ter o resultado, esse score, e esse score vai me dizer se realmente esse paciente tem risco de ter aí de estar com um acidente vascular cerebral, ou seja, um AVC nesse exato momento, né? E com as notas, as equações usadas, as calculadoras e as referências também. Lembrando que as nossas calculadoras são equações médicas, critérios clínicos, árvore de decisão, estatísticas, unidades, doses e também por especialidade. Mas eu voltando aqui nesse tema, eu consigo ver, por exemplo, que eu consigo avaliar também a questão de risco de sangramento desse paciente, de acordo também com essas características. Se esse paciente é hipertenso, tem uma função hepática não muito boa, função renal também não muito boa, teve ali um acidente vascular cerebral, tem risco aí de sangramentos, né? Ele faz uso de varfarina, então ele já teve aí uma alteração do INR dele, ele é um paciente maior de 65 anos e entra numa categoria diferente, faz uso de outros medicamentos também. Então, a gente coloca essas informações também para ter esse score e conseguir ver também as referências. Ou seja, são dados muito importantes que nós poderemos utilizar. Bem como eu posso vir aqui nessa caixa de busca e fazer uma busca aqui por Rivaroxaban. Então, eu consigo buscar o Rivaroxaban, por exemplo, e ver que ele foi mencionado 385 vezes nesse conteúdo, só nesse conteúdo, estou falando dentro desse conteúdo. Essa é uma informação importante, todas as vezes que eu quero ir para um conteúdo específico, eu consigo vir navegando por essas setas e alcançar e até onde eu tenho de necessidade. Ou eu posso simplesmente clicar aqui nesse X e eu tiro essa visão realmente de todos os medicamentos. Mas percebam, com a força da recomendação está bem forte, né? E ela aparece aí nos conteúdos. A gente consegue ver também todas as guias que foram utilizadas e a origem dessas guias, né? Então, internacional, Estados Unidos, do Reino Unido, canadenses, europeias, asiáticas, da Austrália, todas elas, e com as referências que foram utilizadas. E se eu quero voltar também no conteúdo da página inicial, eu consigo vir aqui fazer um clique no nome Dynamed e pronto, estarei com esse conteúdo. Eu consigo ver, por exemplo, os conteúdos que eu sigo, né? Então, todos esses que aparecem aqui são os conteúdos que eu sigo, mas existem também todos os tópicos, né? Então, nesses todos os tópicos, a gente consegue ver que o conteúdo foi atualizado ontem, medicamento, esse de algoritmo, e esse aqui que potencialmente pode mudar na nossa prática. E por que que ele potencialmente pode mudar a nossa prática? Nesse caso, especificamente, estamos falando de um novo medicamento que o uso dele combinado com atelizumab, né, ele tem ele vai reduzir o progresso desse tipo de câncer, nesse caso desse paciente. Então, são informações importantes que vão nos apoiar,
né? E são aquelas informações que vão nos modificar a nossa conduta, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, a conduta era para um câncer pequeno, um carcinoma papilífero pequeno da região da tireoide, nos conduzia para realizar uma tireoidectomia total, com a irradiação também por iodo radioisótopo. Então, são informações importantes que naquela época eram a realidade. Mas agora, baseada em evidências, de acordo com a característica do mesmo tumor, né, que eu estava mencionando, pequeno, de baixo risco, a conduta agora é só realizar uma ultrassonografia a cada 6 a 12 meses, realmente avaliando o tamanho desse tumor, para então entrar com uma conduta de realizar uma lobectomia e não mais uma tireoidectomia. Então, o quanto isso impacta a vida dessas pessoas que vão ser submetidas a uma cirurgia como essa ou não, né? Então, isso é muito importante e muda a nossa prática, baseada sempre em evidências, e isso é bem interessante. Eu consigo ver também, aqui em todos os tópicos, todos os conteúdos, eu consigo baixar até a parte inferior, e com isso eu vou ter as informações dos alertas, né? E eu consigo filtrar por categoria, né? E por categoria, por exemplo, eu consigo vir aqui por categoria e selecionar se eu quero os conteúdos, por exemplo, de oncologia, onde eu consigo abrir esse conteúdo para ver todos os conteúdos de oncologia, por exemplo, que foram atualizados por último na ferramenta. Eu consigo ter acesso também a medicamentos de A a Z, onde se eu tenho a necessidade de vir e buscar um Rivaroxaban, eu venho, clico em cima do R e digito Rivaroxaban e pronto, vou ter acesso a essa informação. Mas me encanta muito mais fazer a busca Roxaban pela caixa de buscas, porque eu também vou ter uma quantidade de conteúdos que eu vou poder escolher a população, todos esses conteúdos, algoritmos, vídeos. Mas vídeos, Glória, por que vídeos? Né? A gente está falando de um medicamento, a gente está falando de um medicamento que trata e é um anticoagulante, né? Então, se a gente tem um risco aí de um tromboembolismo pulmonar ou uma trombose venosa profunda, a gente tendo essas informações, isso nos apoia também na prática. Assim como as imagens, né, aqui de uma trombose venosa profunda ou outras informações que são bem interessantes e que a gente consegue obter, bem como também calculadoras, né? Então, percebam, a gente vai ter várias formas de buscar o conteúdo e de ingressar na informação que a gente tem de necessidade. E assim eu consigo, por exemplo, aqui ver que é uma monografia de medicamento e acessar esse conteúdo. E quando eu acesso, de cara a gente já consegue ver um alerta aqui, né? Esse alerta ele é muito importante que eles nos traz a informação a respeito de que se esse paciente, por exemplo, que está fazendo uso de Rivaroxaban, interromper o uso desse medicamento, ele vai ter risco de um evento trombótico. Então essa é uma informação que nos preocupa e por isso, fazemos questão de colocar de forma bem clara e objetiva para que vocês possam também promover esse ensino para esse cliente, para esse paciente, para que ele não interrompa o uso e tenha algum risco trombótico durante o tratamento. Assim como vamos ter também informação sobre a classe desse medicamento, que é um anticoagulante e que é um fator um inibidor do fator XA. E é a rota, né, de administração dele, que é oral, e eu consigo ver, por exemplo, que eu consigo seguir esse conteúdo, copiar essa citação, aliás, nesse caso, eu consigo imprimir esse conteúdo todo ou só uma parte desse conteúdo e consigo compartilhar também com os estudantes, com os profissionais, com aqueles que são da minha classe, o que for, né? Então, a gente copia essa informação e consegue compartilhar com todos que têm acesso à ferramenta. Outra informação, eu consigo ver também ajustes de dose, informação sobre medicamento, né, dosagem para paciente pediátrico, os usos pelo FDA. Então, com a força da recomendação e a força da evidência, os ajustes de dose também que a gente vai ter para pacientes em hemodiálise, pacientes com função renal comprometida, então são informações importantes. A gente vai ter também
a administração, né? Então, o que que a gente pode utilizar, das formas que podemos utilizar, e a gente vai ter que via oral, né? A informação também de segurança desse medicamento, né? Com as contraindicações, as precauções hematológicas, hepáticas, renais, reprodutivas, também os efeitos adversos, né? Os mais comuns, os mais sérios, a Black Box Warning, que nada mais é do que aquela caixa de advertência lá em cima, né, que nos traz aí a informação de que esse paciente, ele precisa realmente, é, é, não pode interromper o uso desse medicamento e porque ele vai ter risco de algum evento trombótico. As contraindicações, né? Então, se, por exemplo, ele utilizar esse medicamento com o fenobarbital, há uma contraindicação, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa contraindicação, com risco maior e tudo mais. A parte de informação para mulheres grávidas ou em lactação, e a parte de monitoramento também, né? Então, com a informação sobre risco, por exemplo, risco de sangramento, né? Então, eu consigo vir aqui e colocar a informação que eu quero para também buscar nesse conteúdo. E sempre com todas as referências para embasar esse conteúdo também para vocês, né? Assim como a farmacocinética, né, com informações de absorção, distribuição, excreção, eliminação meia-vida, educação ao paciente, a parte de toxicologia, porque se esse paciente, por exemplo, utiliza mais de um medicamento, né, mais de um comprimido, ele precisa realmente ter aí, vocês precisam ter a informação de como vão tratar esse paciente, assim como também a informação sobre as dosagens disponíveis e as marcas disponíveis também. Isso tudo é muito importante para a tomada de decisão. Mas eu consigo ver também que eu tenho aqui as interações farmacológicas, né? Então, nas interações farmacológicas, eu consigo vir colocar aqui o fenobarbital, que eu já tinha copiado, eu consigo colocar aqui o rivaroxaban, e consigo colocar também o metformina, e acrescentar o diltiazem, né? Então, são informações e eu posso acrescentar quantos medicamentos eu quiser, isso é muito importante, e eu posso remover a qualquer momento os medicamentos que foram inseridos também, para checar sobre interações. E aqui a gente já consegue ver algumas coisas bem interessantes, né? Então, eu posso, por exemplo, agora eu quero colocar aqui varfarina, né? Opa, varfarina. E quando eu coloco a varfarina, a gente vai ter que checar novamente para ver conteúdos. Então, eu vou ter interações medicamento, medicamento com etanol, com alimento, com laboratório, com lactação, com gravidez e com tabaco também, e com o índice de severidade, né? Então, se é contraindicado, risco maior, moderado, menor, desconhecido, e a qualidade dessa documentação. Então, de cara, a gente já consegue ver uma questão muito importante. Por exemplo, que fenobarbital, esse paciente não vai poder, se ele estiver tomando o rivaroxaban, não vai poder usar o fenobarbital. É contraindicado. E através desse link aqui, a gente consegue acessar esse conteúdo, né? Então, a gente consegue ver a literatura e todas as referências a respeito desta contraindicação. Bem como eu consigo ver, por exemplo, de laboratório, né? Então, por exemplo, esse paciente, ele está com um risco aí, de repente, né? Com uma dor na região dorsal, não, desculpa, torácica. Se ele está com essa dor, ele pode também estar com uma um tromboembolismo pulmonar, né? Então, a gente tem que avaliar. E se a gente está fazendo essa análise e esse paciente está em uso de rivaroxaban, é possível que a gente tenha aí um dedímero falso negativo, né? Um risco maior que a gente tenha esse dedímero falso negativo e também com os detalhes. Então, são informações importantes que vão nos amparar também durante a tratativa. A gente vai poder também definir e ter as informações a respeito de doenças, né? Então, os regimes de quimioterapia por doenças,
ou por agente farmacológico também, mas infelizmente esse conteúdo agora está offline, eu não consigo mostrar para vocês, mas ele é proveniente da National Comprehensive Cancer Network, então é uma informação super importante que traz informação sobre todas as indicações dos regimes de quimioterapia, bem como também por doença, bem como por medicamento. Então é bem interessante. E as calculadoras, conforme eu havia mencionado, e também esse conteúdo sobre a origem e evolução de medicina baseada em evidências, que é um conteúdo aí de 62 páginas e que vocês conseguem baixar, salvar para utilizar quando necessário, porque se vocês quiserem entender um pouco mais a respeito dessa questão da medicina baseada em evidências, esse arquivo é bem interessante e vai trazer muito mais conteúdo para todos. Tá? A ideia é que vocês utilizem a ferramenta, se vocês têm ela disponível na sua instituição e que possam fazer melhor uso ainda desse conteúdo. Percebam que os meus créditos de educação contínua cresceram durante todas essas minhas buscas e também o meu histórico de buscas também aparece aqui um pouco maior. Então, são informações importantes e por isso que ter uma conta pessoal é a melhor estratégia. Eu agradeço a participação de todos, eu me coloco à disposição para qualquer necessidade, e entendo que seria excelente que vocês utilizem a ferramenta para que tenham a melhor experiência com ela. Eu agradeço a todos, tenham um ótimo dia e até mais.